Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um Hélio Responde. E hoje, antes de iniciarmos os nossos debates, eu tenho algumas recomendações. Recomendações que eu sempre deixo, de deixar aqui embaixo nos comentários as suas perguntas, suas colocações, para que eu pegue e responda num próximo Hélio Responde. Deixe o like também para ampliar a divulgação dos vídeos, dos conteúdos aqui do canal. E como você sabe, já estamos na nossa campanha de você compartilhar com mais 3 pessoas aquele vídeo que você mais gosta aqui do canal. Se for uma série, compartilhe a série, que vai ser muito proveitoso também. Dito isso, vamos ao vídeo. Os temas dos vídeos eles são muito variáveis. Algumas vezes são frutos de perguntas que vocês colocam, algumas vezes são conversas minha e do Pava, algumas vezes são conversa com outras pessoas, algumas vezes são reflexões pessoais. E no vídeo de hoje eu estava refletindo há uns dias atrás sobre a imortalidade, se existe verdadeiramente essa imortalidade, lendo alguns textos tibetanos e comecei a refletir sobre a morte e o processo da imortalidade. Lembrei de alguns tratados, de algumas pesquisas que diz que um dos maiores medos dos seres humanos é o medo da morte, perdendo apenas para o medo de falar e se expor em público. É o segundo medo de todos os seres humanos. Mas é fato que isto nos acomete algumas vezes, né? Por mais que a pessoa tenha um pensamento, uma prática, uma linhagem espiritualista, ainda assim ela pode vir sentir esse desconforto, essa insegurança com relação à morte. Mesmo que a gente saiba que a única ou uma das únicas certezas é a morte. Mas claro que a gente também tem certeza da incerteza do momento da morte, porque não sabemos quando ela irá ocorrer para nós. Isso acontece com os outros, mas potencialmente um dia poderá acontecer para mim, não se sabe quando. A questão aqui envolve 2 paradigmas, se nós formos dessa linhagem mais espiritualista, né? O nosso paradigma idealizado, romancizado e o nosso paradigma prático e moral. Nós temos na seara idealizada uma consciência da continuidade da vida, temos consciência da reencarnação, porque tantos escritos, tantas linhagens de práticas nos dizem isso, tantos mestres que já passaram, comprovaram, vemos algumas manifestações de mediunidade de efeito físico, espíritos materializando, então isso no mundo ideal nós conceituamos como sendo uma verdade. Mas quando vamos para o nosso paradigma prático, isso para a grande maioria das pessoas não é uma realidade. E como que isso começa a ser uma realidade para depois chegar ao conceito de imortalidade? Por exemplo, quando a pessoa vai deitar e tem uma experiência de projeção, uma experiência de projeção completa. O que seria isso, né? Que ela deita, consegue estar consciente no momento de descolagem, de saída do seu corpo físico, tem uma experiência noturna e depois o retorno e acoplamento no seu corpo físico novamente. Nesse caso, não houve uma perda de memória, não houve uma perda de consciência, não há um lapso entre o dormir e o acordar, há uma continuidade da nossa memória e da nossa consciência. Essa pessoa teria alcançado então a imortalidade enquanto encarnada, porque para ela não há uma diferença entre estar acordado e estar dormindo, a consciência permanece independente de qual estado o seu corpo se encontra. E isto acontece numa escala um pouco maior, com, por exemplo, os grandes avatares, com Budas, um Buda ou uma Buda, né, independente de gênero. Só que a consciência expande-se do dormir e do acordar para o morrer, o processo do bardo, que os tibetanos chamam, que é a passagem para o outro plano da existência, o plano espiritual, e o renascimento. Imagina se nós não perdermos a nossa memória quando nós morremos, todo o processo de passagem para o outro lado e também num processo de renascimento. Se eu nasço numa outra vida com toda a minha memória de quem eu fui em outras experiências, quem eu era e o que eu estava fazendo nesse momento do bardo, nesse momento da passagem, o que seria esta pessoa? A gente poderia dizer que ela alcançou, com certeza, a imortalidade.
E a gente percebe que a imortalidade está então vinculada com processos de memória e de consciência. Mas aí pode vir a nossa pergunta, né? Tá, tudo bem, faz sentido. Eu entendi que a imortalidade está vinculada à memória, porque se eu durmo hoje e acordo amanhã não lembrando de quem eu era, eu perco essa noção de continuidade, para mim é uma outra existência. Mas como que eu atuo em cima disso então? Como que eu vou conseguir atingir este grau de consciência para que eu consiga manifestar a imortalidade na minha vida e o meu paradigma ideal seja o meu paradigma prático e vivencial também? Aí, bom, não tem segredo. É simplesmente o trabalho e cultivar cada vez mais a nossa consciência em tudo aquilo que nós estivermos fazendo, porque é um grau de expansão da nossa consciência. Ora, estamos conscientes enquanto estamos no estado de vigília, que é agora acordados. E olha que nem 100% do tempo. Muitas vezes a gente entra em devaneios mentais e perdemos a nossa consciência. A partir desse momento, quando conseguirmos ter mais consciência no nosso dia, mais consciência teremos durante a noite em experiência de projeção. E dali então nós trilharemos o caminho para ter consciência também nos momentos de passagem, nos momentos da nossa experiência, da nossa vida espiritual. Esse é o caminho, não tem segredo. O segredo é treinar a consciência em todas as atividades que desenvolvemos. O que o Pava está comentando aqui nos bastidores é que imortal nós já somos, né? Mas muitas vezes as pessoas querem ser e querem ter a imortalidade da carne. E eu poderia ter dito isso no início do vídeo também. Nós somos imortais, a nossa vida é eterna. E tantos mestres já falaram isso, mas não adianta muito ser dito se a nossa vivência não condiz com aqueles conceitos teóricos. Existem pessoas que precisam ver para crer. Essas vão ter um caminho um pouco mais longo. Tem pessoas que mesmo vendo não creem, mas elas têm que por isso experienciar, viver aquele conceito, viver aquela ideia, porque aí sim isso vai ser uma realidade. E um dos caminhos é treinar a consciência, como nós já vimos até aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Ressaltando, deixe seus comentários, suas perguntas, deixe o like também, compartilhe esse vídeo. E também compartilhe com mais 3 pessoas no mínimo, né? Aquele vídeo que você mais gosta aqui do canal. E se forem mais de um vídeo, por favor, compartilhe todos, então fique à vontade. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.